Meu nome é Tainan Silva Bornato, eu sou servidora do IBAMA aqui de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e também sou membro do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Bahia Negra. Uhum. E fala um pouquinho do papel do Conselho Gestor nessa gestão da APA. Tá. Bom, a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, né, onde ela tem ali uma comunidade ribeirinha que vive no interior da unidade, né, e que a gente concilia, então, a sobrevivência dessa população com a proteção ambiental. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Bahia Negra, ele é um conselho deliberativo, ou seja, ele toma decisões, né? E ele é formado por diversas instituições, sejam elas de nível federal, estadual, municipal, né, órgãos públicos, ONGs e da própria população, para que a gente tome decisões em conjuntos para a melhor gestão da área. Uhum. E qual foi o papel do Conselho no projeto da Casa Ecopantaneira? Então, a gente recebeu esse projeto assim, de braços abertos, porque uma das questões que a gente sempre discutiu dentro do Conselho Gestor foram as habitações, né, as moradias da comunidade ribeirinha. E a gente sabe das dificuldades que eles têm de conseguir fazer qualquer tipo de reforma, né, das questões financeiras e também das questões burocráticas. Então, dentro do Conselho, a gente tentou fazer com que as coisas ficassem um pouco menos burocráticas, mas mesmo assim a gente sabe que as condições impedem com que eles consigam morar em locais mais confortáveis termicamente, mas também um conforto ali em questão da quantidade de mosquitos, e que possa proporcionar para eles outras oportunidades de renda, né? Talvez um turismo de base comunitária e algumas outras opções. Então, eu entendo que esse projeto ele concilia uma coisa que o Conselho Gestor já vinha conversando, a gente já vinha discutindo, com uma grande oportunidade de dar maior conforto para essa comunidade. Uhum. E você poderia falar um pouquinho também da comunidade em si, descrever a comunidade? Sim. Bom, ali nessa região, né, a APA Bahia Negra, ela foi uma região em que foi construída uma estrada, né, uma estrada artificial no meio do Pantanal, e a ideia é que essa estrada ligasse o Mato Grosso, né, ligasse lá na Transpantaneira. Isso foi lá na década de 60, por aí. Só que com a grande cheia do Pantanal, na década de 70, a água passou por cima dessa estrada e aí a companhia, a Sudeco, na época, né, ela abandonou esse projeto. Então, essa estrada ela teve algumas ocupações ilegais ali no começo, né, na beira das estradas, que eram de pessoas que utilizavam aquela área para casas de veraneio e tudo mais. Essas pessoas elas foram desocupadas, né? Elas foram retiradas dali. E aí a gente tem essa segunda presença de pessoas ali, que são essas pessoas ribeirinhas que vieram de outras áreas alagadas do Pantanal, né? Tanto de Corumbá, mas também da região de Miranda, que não conseguiam mais viver nas suas casas e foram vindo para essa região. Então é uma comunidade assim, principalmente ribeirinha. Atualmente é uma comunidade mais idosa do que jovem, né? A gente tem esse êxodo de jovens que acontece na área rural, ele também é presente na APA Bahia Negra, mas é uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, né? A gente sabe que a pesca hoje em dia, infelizmente, não consegue gerar renda suficiente para essas comunidades, né? Então é uma comunidade que precisa realmente de outras fontes de renda e precisa de apoio para que ela se mantenha ali. Uhum. E você poderia falar um pouquinho, dentro dessa atuação do Conselho, citar algumas ações prioritárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Sim. Bom, são várias, assim, mas uma ação que a gente vem trabalhando e que tem dado muito certo é a formação da Brigada Comunitária para Prevenção e Combate a Incêndios Florestais ali na região, né? Os incêndios florestais são um grande problema no Pantanal, a gente sabe disso. Então, a gente tem informado a comunidade para que ela consiga proteger o território, né? E isso tem dado bem certo, a comunidade é envolvida, a brigada ali é envolvida. Com o apoio de várias ONGs e outros projetos, a gente conseguiu equipar eles. Então, eles têm bastante equipamento, eles estão bem treinados para isso. E desde então, desde o último incêndio de 2020, onde a brigada era muito recente, a gente vem
fortalecendo mais ela, e a partir disso a gente não teve mais grandes incêndios florestais. E isso ajuda na qualidade de vida da comunidade, isso ajuda na biodiversidade local, né? Então acho que ajuda como um todo assim a região. Mas também outros projetos que a gente tem ali voltados para o turismo, né? A gente está também pensando aí na revisão do plano de manejo para que o turismo seja mais ordenado ali na região, né? E também visitas escolares, né? Envolvendo realmente a comunidade de Corumbá e de Ladário com a comunidade da APA, né? Dando visibilidade para essa região. Uhum. E falando um pouco mais do projeto agora da Casa Pantaneira, a gente teve uma atuação assim, principalmente na escolha dos materiais, que priorizasse esse equilíbrio, né? Porque lá é uma área muito sensível, muito complexa, né? Bem no meio do Pantanal, na beira do rio. E como que foi discutido isso com o conselho? Assim, teve alguma ressalva que foi feita? Bom, eu acho que o conselho conversou muito com eles com o projeto, né, sobre a questão de eles a maioria dos moradores estarem em área de proteção permanente, né, em área de APP, muito próximos a rio. Então, a gente fez alguns apontamentos, principalmente em questão de impactos ambientais, em questão de saneamento ecológico, coisas que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado por estar numa região tão próxima assim do rio, né? E eu acho que foi mais nesse sentido, assim. E eu acho que a escolha do material condiz com o ambiente que a gente está. A gente está numa área de proteção ambiental, né? Numa unidade de conservação. E condiz com esse baixo impacto, né, das moradias ali e tudo mais, para que eles consigam conviver com a natureza de uma forma mais harmônica. E tem casas que vão ser feitas ainda, né, que tem esse planejamento, mas 2 casas estão no processo final agora de construção, que foram 2 casas piloto, né, do Seu Miguel e da Dona Sally Day. E essas casas elas foram feitas para mostrar, né, a possibilidade de mudança, né, para eles, trazer moradia digna. Você sentiu alguma mudança dentro da comunidade depois de que começou a se tornar realidade isso? Eu acho que quando a gente fala em trabalhar com comunidades, né, comunidades ribeirinhas, pantaneiras, mas enfim, com comunidades, a gente fala sobre muitas promessas não cumpridas, né? Então a comunidade já fica um pouco receosa de alguns projetos que chegam, porque infelizmente eles não veem tanto resultado quanto é prometido para eles. E aí quando você tem realmente a formalização dessas 2 casas, né, a elaboração, eles veem o negócio sendo construído, eles passam a acreditar mais. Então eu acho que sempre quando a gente trabalha com comunidades, a gente tem que pensar realmente nesse trabalho de confiança e da gente só prometer o que a gente vai cumprir. E isso faz total diferença, assim, nessa relação entre as instituições, os parceiros com a própria comunidade. Sim. E como que tem que acontecer, assim, na visão do Conselho, o equilíbrio entre a preservação e o uso daquele espaço, né? Porque para continuar a cultura deles ali, né? Eles dependem daquele rio. Como que tem que ser esse equilíbrio? Então, eu acho que a gente tem que tirar da ideia de que a gente precisa tirar as pessoas do local para que a natureza seja protegida. Muitas pesquisas têm mostrado que os locais de proteção ambiental com presença de seres humanos, né, com presença de comunidades, de indígenas, né, de ribeirinhos e outras comunidades tradicionais, eles são mais bem preservados, né? Então a gente tem que entender o ser humano como uma ferramenta ali para a continuidade da proteção daquele local, né? Não tem como a gente excluir essas pessoas. A gente não vai ter uma natureza mais protegida se a gente excluir as pessoas daquele local. Então a gente enxerga dessa forma, assim, a gente enxerga que aquelas pessoas elas são realmente os protetores daquele território. E sem elas, que tem essa relação com o território, tem uma relação diferente com a natureza, né? Sem elas aquilo já poderia ter virado, sei lá, sabe? Poderia ter sido muito pior, assim, em questão de pessoas só usando para lazer, uma área que deveria realmente ser
ser aberta ao público, né? E às vezes você tem essas pessoas com mais dinheiro que conseguem ficar no local. A gente já teve muitos problemas naquela região. Então, assim, fortalecer a comunidade tradicional é fortalecer a proteção territorial. E como você acha que essa experiência da Casa Ecopantaneira pode servir como ela pode ser replicada, ampliada para outras comunidades, né? Como você acha que pode acontecer esse processo? Bom, eu acho que a gente precisa principalmente de muito apoio financeiro e logístico. A gente está numa área Pantanal, acho que a nossa maior dificuldade é a logística, né? A APA Baía Negra, ela é privilegiada no sentido de você conseguir acessar esse local tão próximo do rio, mas você conseguir acessar de carro, que é muito diferente de todas as outras comunidades tradicionais ribeirinhas que a gente vai encontrar por aqui. Então, assim, a gente precisa realmente de muito apoio para que esses projetos consigam chegar nas comunidades mais distantes, né? A gente está falando de comunidades aqui, rio acima, que a gente demora 5, 6 horas de barco para chegar, né? Em que a gente só consegue levar material de freteira, né? E o custo disso é muito caro. Então, eu entendo que seja muito mais fácil desenvolver um projeto desse na APA, né? Em comunidades que a gente consegue chegar de carro. Mas eu entendo que é extremamente necessário, assim. Eu vejo a situação precária das casas ribeirinhas aqui. Infelizmente, a maioria é feita como hoje é na APA, né? Então, a gente tem restos de madeira, a gente tem restos de chapas, né? A gente muitas casas com lona. Então, a situação é muito precária das casas das comunidades ribeirinhas. E eles realmente merecem muito, muito conforto, porque essas pessoas que cuidam dessa região, né? A gente precisa ter um olhar especial para elas.